Eu queria botar aqui o Barroso, a gente acabou nem passando isso, e eu estava ouvindo o Medo do Delírio outro dia, e eles estão botando isso toda hora. A gente chegou no ponto do delírio bolsonarista, teve que vir porque é lógico, né? Todo nesse julgamento aí, esse julgamento que vai ser o novo presidente do STF. Nesse julgamento era sempre essa loucura comunista, né? Que aparecia, porque era o comunismo corrupto, o comunismo que ia comer criancinha, o comunismo quer fazer isso. Aí ele falou, não, olha, a gente é um país capitalista, ele é bem capitalista, né? Ele fala até da Faria Lima, vamos ouvir que eu acho muito... Eu queria fazer uma breve observação. Comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx. No Brasil, vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade. Meticulosa. Ou seja, propriedade privada é o que eles defendem, inclusive. Quando ele fala isso, ele está dizendo, a gente está aqui para defender a propriedade privada, que sempre foi o que aconteceu. A função do direito, tanto que se a gente tivesse conversando com o Ian Neves da vida, essa galera mais comunista, mais radical, eles se referem a direito como direito burguês. Né? O direito burguês. Que defende a propriedade todo privada. O direito ele é pensado em forma de garantir a posição social da burguesia e de garantir a propriedade privada. E sempre que estiver falando de comunismo, sempre que se falar em propriedade privada, é propriedade privada dos meios de produção. Não é teu Corsa, não é teu iPhone, não é aquele tapete feio que tu ganhou da tua tia. É propriedade privada dos meios de produção. É quem gera... não é quem gera, é o dono da máquina de empregos. Não, inclusive aqui em São Paulo, né, já começou a história que o Boulos vai invadir sua casa. E aqui em São Paulo é muito louco, porque no centro, quando você vai no centro, né, o centro de São Paulo teve 50 tentativas de revitalização do centro, mas o centro continua muito degradado, e agora está pior ainda, a situação social aqui em São Paulo está muito grave. Assim. Então, tem muita gente na rua, a questão do crack também é muito grave. Só que o que eles invadem, primeiro são prédios que já são do Estado, porque o cara tem uma dívida imensa, ou são prédios do Estado mesmo que estão abandonados. E nem isso os caras querem. Tipo, não, mas eles estão invadindo propriedade, vão invadir sua casa. Não, cara, eles estão invadindo imóveis do cara que estão lá e as pessoas estão morando na rua, entendeu? Mas daí não pode, né? Então aí a propriedade é a base de tudo, assim, né? Você tem a sua propriedade, e eu não sou contra a propriedade privada também, né? Eu acho que, né, eu não acredito nesse sistema também de você não ter propriedade, né? Não sei. Essa parte eu acho que é bem complicada, assim. É importante falar que ele dá Já que a gente entrou nesse papo aí de comunismo, só falar mais um pouquinho, que ele fala da ditadura do proletariado. Né? A ditadura do proletariado já é o socialismo. Mas quando a gente ouve ditadura, já assusta. A ditadura do proletariado, a classe burguesa já foi erradicada e o aparato estatal ele é todo controlado pela classe trabalhadora. Isso aí seria um socialismo aí em sua plenitude, e a gente tem algo perto disso em alguns países hoje. Obviamente, cada um com as suas características. A Revolução do Vietnã não foi igual à Revolução Chinesa, por exemplo. Alguns países não erradicaram suas burguesias, até erradicaram na época da Revolução, mas já foi criada outra burguesia conforme o mercado foi se desenvolvendo. A China é um exemplo disso, mas existem países hoje que se dizem ditadura do proletariado. Cuba, Coreia do Norte, Laos, Vietnã, Moldávia e China. São esses aí. Mas aí o último estágio, que seria a extinção do Estado, né? De certa forma, você não tem mais o Estado, né? Isso acabou nunca acontecendo, pelo menos. Nunca aconteceu, exato. O comunismo em sua plenitude, portanto, nunca aconteceu. Acho que até para você abolir um Estado de uma nação, acredito que só uma nação fazendo não vai acontecer.
porque eu acho que a tendência é chegar a um Estado neoliberalista e, de forma bem imperialista, se apropriar daquele lugar que está sem Estado. Acho que antes da gente abolir qualquer Estado para migrar para o comunismo, tem que ter um Estado único antes no planeta Terra inteiro, senão não vai funcionar. Isso é um dos grandes motivos de toda a experiência socialista ter fracassado, com exceção das que eu citei, que sobrevivem hoje, porque ele sempre vai ser cerceado. Os países mais embargados do mundo hoje é Cuba e Coreia do Norte. E ainda assim, o mundo fala que não funciona porque é socialista. Não funciona porque é embargado. Os Estados Unidos têm que embargar para o socialismo dos caras não funcionar. Porque se funcionar a história toda dos Estados Unidos no século XXI e XX, foi uma falácia. Até o que eu falei, que eu não acredito nessa questão da propriedade privada, porque eu acho que o ser humano... Aí é uma questão mais moral do ser humano, que eu acho que o ser humano sempre vai querer qualquer quinhão ali, ele vai querer que seja dele. Assim. Então, mas é uma questão conceitual, Fernando, porque a propriedade privada dos meios de produção. Exatamente, tem isso. Meios de produção, não é o que é meu. Exatamente. Entendeu? Quando você está envolvendo o trabalho, o domínio sobre uma certa população, né? De e aí, às vezes, até o lojista, por exemplo, o cara tem uma cafeteria. E aí ele se vê ali e fala, eu sou o proprietário desse meio de produção. Não, você é proprietário dessa loja que presta um serviço de fazer café e entregar café. Você não é proprietário dos meios de produção. O proprietário dos meios de produção, nesse caso, é a empresa italiana que faz a máquina de expresso. É o dono dos campos gigantescos de café que você colhe, entendeu? Tem uma camada, por isso que precisa da gente se sentir numa classe média ideal, que não existe, portanto, que ela pode ascender a burguesia, por mais que isso nunca vá acontecer. É preciso que tenha esse pensamento na sociedade, para a própria classe média poder justificar o lucro exorbitante do burguês. Um dia eu posso chegar lá. A gente volta no papo que teve lá no começo, porque eu sou proprietário. Não, tu não é proprietário. Tu tem um negócio aí, dependendo de quanto você lucra, você até pode configurar como pequena burguesia, mas tu não é o proprietário, da plantação de café. Tu não é o proprietário do maquinário italiano que tá vendendo. Isso mas hoje o que é mais louco, todas as tipos. Que é uma mudança ainda mais maluca. Aconteceu que o cara... Ele acaba não sendo proprietário de nada, ele acaba sendo proprietário só do dinheiro, porque o dinheiro dele está rendendo, entendeu? Então, exato. O que acabou acontecendo foi uma mudança muito grande, né, nos últimos, principalmente depois do pós-guerra, né? Lógico que existia sempre a bolsa de valores, o mercado de capitais e tudo, mas hoje o que você tem é uma classe proprietária que, teoricamente, aí não vou me arriscar muito em termos sociológicos, assim, mas teoricamente ele não é dono dos meios de produção, porque se ele tem só o dinheiro, entendeu? Ele não está produzindo, ele está produzindo, né? Ele está produzindo, geralmente o que ele está produzindo é desigualdade, né? Porque exato. Ele não é dono do meio de produção, mas ele tem parcelas de vários meios de produção. Então... Ele não trabalha, ele só aplica o capital dele e muitas vezes ele vai dizer que administrar esse capital é um trabalho. Não é. Mas outro dia, Claudio, eu estava ouvindo uma economista dando uma entrevista muito boa, eu fico ouvindo o podcast, não lembro qual foi, falando que no Brasil ainda é mais cruel, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras, por exemplo, os grandes investidores, eles investem nas empresas, ou seja, no mercado de ações. Ela falou, no Brasil é completamente diferente. É a dívida pública. É a dívida pública. Então, assim, na verdade, você não está nem, de certa forma, esse dinheiro, porque quando você compra ação, você, de certa forma, você está ajudando aquela empresa a expandir seu capital, entendeu? Sim. Mas quando você está investindo só na dívida pública, você está só especulando em cima da dívida do seu próprio país, entendeu? Que é mais grave. Apostando contra. Apostando contra ainda, porque quanto mais endividado o país fica, ou mais problema o país tem, mais você a taxa de juros vai subir, você vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Então, você resumiu o grande problema do país, né? Porque daí, você quer que o país seja estável, que o país se dê bem? Não, que se o país começar a se enrolar cada vez mais, foi o que aconteceu, que eles estavam ganhando quase 4% de taxa básica, que nenhum país... Tem país que está, entendeu? Negativa a taxa básica de juros, né? Só que... a gente já tirou aqui, a gente tá falando de comunismo. A gente viajou!
A gente tá falando de comunismo, cara. Ah, mas pô, tu botou Ian Neves? Não tem como. Botou o Ian Neves, a gente começa... Não, mas comunismo é bom, por isso que também dá acesso. Assim. Os caras começam... A gente, aquela live que a gente fez de Cuba, aí tem lá os caras já dizendo que pra gente ir pra Cuba, dizendo que o... Não, daí tem um outro lá que a gente falou de preconceito contra a comunidade LGBT. O cara começou a falar que Che Guevara matava gay. É impressionante como as pessoas têm medo e desinformação sobre isso e começam a falar um monte de. É uma coisa que. Isso foi muito bem feito no Brasil, quer dizer, há muito tempo, né? Então a gente começa a falar essas coisas aqui. Tanto que esses caras também se dão bem, né? O Jones Manuel, Ian Neves, tem um outro lá do História Cabeluda também. Gaio Fato.